Sejam bem-vindos a mais um episódio do DiretaCast. E hoje eu tenho, além de uma fera no assunto que vai falar, um brother. É o meu presente da venda direta, porque foi uma pessoa muito importante na minha carreira profissional e importante também na minha carreira de mãe, pessoal, porque a gente se conheceu bem na hora que eu tava chegando no Nordeste para gerenciar uma equipe de vendas. E o Marcelo fazia limite comigo e cuidava, além de cuidar da gerência, cuidava também da minha família, ficava na casa dele. Então, a gente tá em casa e eu tô muito feliz de trazer esse super parceiro de vida. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Maio. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, conversar um pouco mais sobre o negócio, falar um pouquinho do mundo. Agora, falar um pouquinho do mundo de logística no todo, né? Então, obrigado, agradeço pelo carinho, pela atenção. Vamos ver o que a gente constrói junto aqui. Só coisa boa, Má. Sempre, sempre. E aí, Má, eu queria que você começasse até contando para quem tá assistindo a gente essa jornada que você fez dentro do seu caminho profissional, mas inclusive com recorte de ter ido para vendas, voltado para logística. Então conta, porque tem uma bagagem gigante aí que eu acho que quem tá assistindo a gente pode beber dessa fonte em multiplicidade, não só de áreas, de empresas, porque você hoje não está mais na venda direta raiz. Verdade. Mas acho que tem aí uma fonte inspiradora. Deixa para falar, dessa jornada, né, da trajetória toda. Eu fui um cara que nasci engenheiro de fábrica. Vamos estudar a fábrica, processo produtivo, e foi nessa vibe, mas com a oportunidade de lidar com muitas pessoas, né? Equipes grandes de trabalho, nesses processos todo. E em algum momento eu fui contaminado pelo mundo de cosmético, pela higiene e beleza, podemos dizer assim, das indústrias que eu passei. E nessa trajetória toda, então, foi mercado de consumo de beleza, produtos, não sei se empresas aqui, tudo bem? Não sei, trajetória, currículo, né? Tudo bem, mano. Então, desde lá de Colgate, shampoo, e hoje todo exatamente nessa pegada do shampoo, do condicionador, dessa linha do cosmético. Mas foi isso, nasceu numa Colgate, produção, engenharia, aquela coisa toda. Depois uma trajetória aí ainda no mundo de engenharia. E num determinado momento eu caí na logística. Aí tem até cases interessantes que vocês que são da venda direta, porque... Puta, adoro. A Poli foi a Avon, a Poli minha esposa era a Avon, eu fui a Natura, tinha um negócio de lançar, os dois na área de lançamento de produto, então isso era um problema. E aí eu saí da área de engenharia, de lançamento, e fui para logística, trabalhar com operador, com logística e tal. Fiz uma trajetória de logística com cases aí bacanas, conheci muita gente desse mercado todo. E o mundo vai te guiando e em algum momento chegou uma oportunidade de ir para a área comercial. Esse foi um paradigma geral, porque produção, fase da logística ali, produção, separação, entrega, esse mundo que boa parte você fala aqui no DiretaCast, focado com a galera de venda direta. Então eu tive lá com a oportunidade de entregar caixas para milhares de mulheres, consultores, revendedores em si. E de atrasar umas caixas também, né? Então eu já tive esse pezinho ali também. Então, mas em algum momento surgiu uma oportunidade para ir para a área de vendas. Putz, eu vou dizer para você que... Mas aí você já estava na venda direta. Aí eu já estava em venda direta. Tá. Eu já estou falando de Natura, já estou falando boa jornada nossa lá antes de ir pro comercial. É que ele pensa rápido, viu, gente? Ele pensa e fala rápido. Então, de Colgate, parte de produção, você veio para... Natura. Ainda e a produção. Produção e a esposa na Avon. Depois engenharia, ela já estava lá. Quando eu fui para a Natura, ela já estava lá. E aí uma trajetória de engenharia ainda, produção, comecei na Natura com produção, depois migrei para engenharia. Aí você tem assuntos entre desenvolvimento de embalagens, né, de produto, enfim. Estava ali com o pessoal de engenharia, cuidando do site depois, que era uma outra caixinha da engenharia diferente. E decido sair, pela situação dos dois na área de lançamento, e fui para a de logística. Então assumo operação, separação de caixa, aí eu fico lá um bom tempo nessa pegada, onde eu tive muito, cheguei a ter 800 pessoas numa equipe, passando por turnos de produção. Então, assim, o que você imaginar da logística, nessa parte de interno dessas pessoas, a gente passou.
E depois saiu disso e foi convidado para trabalhar na área comercial. Aí que a gente se conheceu. Você foi pro comercial só pra me conhecer. Pra aprender, porque fui lá e tive bons professores, como você e mais um monte de amigos aí que rodaram. Mas eu fui para aprender, porque eu era o cara de produção, manjava muito de produto, manjava muito da operação em si, mas não conhecia nada do mundo do comercial, da venda, do cadastro, do produto, do falar de... Cara, era outro mundo. Foi uma experiência bacana. Fiquei nesse mundo aí mais um bom tempo com comercial. Isso eu rodei outros estados. A gente foi morar, né? Bahia, Ceará e tal. E volto para São Paulo numa outra empresa. Tive aqui aí saí da Natura, tive para Jequiti, assumindo a área comercial. E pouco tempo depois, porque eu fui assim, no lugar da Patrícia, que estava na Jequiti fazendo um estágiozinho na área comercial, eu fiz assim, aquele desafio. E logo depois eu ganhei um desafio lá de montar a área de operação. Um diretor logística estava saindo, levou toda a equipe, eu tinha que replanejar todas essas caixinhas e voltar para a operação. Isso até 2013, por aí. Depois desse mundo eu saí e fui para o mundo de consultoria. Aí, mano, no mundo de consultoria tem um mundo. Nossa. De cerveja, brinquedo, material de construção, moda. Cara, e a gente vive um mundo nas consultorias da vida. E hoje ainda assim é consultoria. Eu tô lá no trabalho todo focado em uma operação grande de transporte, daqui a Distribuição Brasil, né? Mas é isso, para a gente entrar até onde chegar e falar de logística, minha trajetória foi entre várias empresas, vários modelos de negócios, em diversos aspectos, muito focado na gestão de processos, por isso a riqueza do processo operacional, da gente falar desses processos e tal. Então, tá aí, é um pouco dessa trajetória até chegar hoje, onde a gente está falando de uma Distribuição Brasil e poder dividir um pouquinho aqui. Então, eu já vou falar na linguagem da engenharia. Você foi juntando os seus Legos, né? Suas caixinhas, para montar um pouco o teu panorama. E hoje te dá uma propriedade de falar de negócio com mais de uma visão, né? Você empilhou as caixinhas, trouxe isso para falar assim, como é que fica em pé. E hoje você faz isso na consultoria e fala assim, cara, mas a área tem que entregar resultado, tem que ter eficiência, tem que ter na ponta a experiência do consumidor acontecendo e você sentiu várias coisas na pele. Então, tem um mundo pra gente poder explorar, usar do seu conhecimento aí, né, Mar? Vamos por aí. Bora! Eu queria até pegar, Mar. A gente vai falar de logística, esse é o tema que eu fui convidado para falar, mas eu queria dar uma humanizada na logística, porque o viés da gente ir para um lado muito técnico do que é a logística, caixa, entrega, custo, é muito rápido para a gente isso e a gente vai chegar nele. Mas, por outro lado, do mesmo jeito que eu vejo vocês falando da venda direta e a importância do papel da consultora, da revendedora, seja qual for o tema e seja quais os canais que ela usa para isso, mas tem um relacionamento ali, né? E na logística, esse mundo da logística é um mundo que eu diria o seguinte, é um mundo que a gente não vê na prática ou ignora no olhar, porque assim, você quer comprar um produto, você vai na prateleira e tá lá. Você vai abastecer o carro, a gasolina tá lá, você enche e vida que segue. Aí a gente olha pro lado, pro dia a dia assim, vê quantos caminhões tem na rua. Tipo, caminhão atrapalha o trânsito, caminhão é chato, caminhão não sei o quê. A gente acaba tendo esse olhar porque o caminhão é um negócio que incomoda. Isso. A gente tem na rua, em frota ativa no Brasil, 2.160.000 veículos ativos. Caminhões. 2 milhões? 2 milhões de caminhão. Uau. Se tem 2 milhões de caminhão rodando, tem motorista nessa história. E esse cara, ele é importante para todo mundo de logística. Perfeito, Eu não só tenho esse motorista. Quando você fala, já são 2 milhões de cara. De pessoas que estão ali com uma responsabilidade enorme de fazer os negócios acontecerem. Porque na ponta, na prática, esse cara é o cara que acorda cedo, pega de lá, vai entregar, vai fazer a coisa acontecer. Uma baita responsabilidade. Boa parte desses profissionais não são funcionários, são autônomos. Uhum. Ou seja, o veículo é dele, ele tem toda a responsabilidade sobre a manutenção, sobre fazer o ativo trabalhar para ele, é a ferramenta de trabalho dele. Já parabenizar esses caras, agradecer pelo mundo da logística, porque sem eles a gente não faria nada. Mano. E tem mais uma galera que a gente passa nas estradas e vê os galpões. Ali dentro daquele galpão tem muita gente trabalhando para logística. A coisa está acontecendo ali. Às vezes você passa de porta fechada, você só vê o galpão, aquela estrutura. E hoje aqui eu tenho viajado bastante, você olha Espírito Santo, Bahia, tenho ido para alguns cantos. E você passa, é galpão.
Perfeito. Tem muita gente lá dentro suando a camisa e às vezes não tem ar-condicionado. Aí eu posso falar porque eu sou o cara nesse momento que talvez fique na operação 2, 3 horas. Depois aperta, eu vou lá para a salinha do ar-condicionado, bonitinho, faço projeto, cria coisa e olha toda a operação. Mas a galera tá ali 6 horas por dia, 8 horas por dia no turno lá. A galera da madrugada também, então... Falar que a logística é feita de muitas pessoas por trás disso tudo, tem muita gente envolvida. E se a gente falar que a venda é uma venda por relacionamento, é se relacionar com... Porque muitas vezes este entregador é que chega na porta de um cliente ou na porta de uma consultora. E muitas vezes ele é brother da consultora. Eu vou contar até uma história minha, né? Eu comecei, já contei algumas vezes um pouquinho da minha particularidade, né? Eu comecei como consultora em 1983, 83 para 84, para pagar minha faculdade, né? E, sem brincadeira, o Sidney, que era o entregador, ele chegava numa Kombi amarela, desgramada, toda enferrujada, bem simples, mas já era meu brother, porque ele já sabia, inclusive, que eu morava quando eu comecei, né, essa jornada toda, eu morava no Jorda, em São Bernardo, né? E aquela coisa de... Ele já parava já no... Como é que é? Aquele negócio de água... Cavalete de água, já pegava a mangueira, já bebia água. Eu falava assim, Sidney, entra aqui, toma um café. Ele falava, não posso, tem carga na Kombi, é um bairro perigoso, Jorda, né? É de risco. Pois é, então, ele era parte do meu negócio. Então, o que a gente tem aí de um primeiro insight que já trouxe, né? Você que está montando o seu negócio, que você tem o seu e-commerce, que você tem que você trabalha com o marketplace, trabalha com a venda direta, o canal que for, esse cara em algum momento vai ter contato com o teu cliente, com o teu revendedor, com a sua retirada de mercadoria. Esse cara faz parte do seu negócio. Faz parte do negócio, né? Da experiência, isso aí. Então, presta atenção. E aí, já pegando o primeiro rabo do foguete, né? Logística, você sente que ao longo dos anos ela teve um papel de suporte a um negócio e que era um dos últimos a ser listado e que qualquer coisa é o correio que entrega, e ele era um modelo não muito ofensor e nem muito prioritário, mas hoje ele é ofensor, ele é prioritário, ele é um negócio também, né? É um negócio, ele faz parte da estratégia como um todo. Então, acho que sim, quando você olha assim, a evolução da logística, ela é marcante, porque teve esse olhar, sim, da logística olhar ali. E tem sempre um negócio da estratégia, quando fala de logística, é redução de custo e tempo. Redução de custo e... Cara, calma. Boa. Acho que a estratégia é custo e tempo. O tempo inteiro, acho que a gente vai olhar para isso. Mas o reduzir é uma outra questão, né? Mas acho que se a gente olhava isso no passado de uma forma... E hoje você tem impactos importantíssimos, né? A logística hoje tem pilares na estratégia que você vai falar. Primeiro, ela tem uma questão fiscal tributária no país que é muito forte. Olha... Às vezes, a estratégia de inteligência não está nem na logística. Está na questão... A diretriz está sendo tributária e fiscal porque é o nosso mundo, enfim. A parte de custo e tempo, sim, ela é importante porque tem serviço e o custo tem resultado. Custo é resultado do negócio, na veia. Mas você precisa saber medir. Você precisa medir, você precisa entender essa cadeia toda. Quando a gente fala de logística, eu comecei citando o exemplo do motorista, da gasolina, do produto que está na prateleira. Por trás disso tudo, se a gente dividir em 3 blocos, você tem uma cadeia muito grande de gestão de suprimentos, produção e distribuição. Então, a gente tende a olhar para a logística somente com o olhar da distribuição. E você tem produção, que tem que chegar a matéria-prima que está lá, e você tem toda a cadeia de suprimento. Então, se eu trazer o exemplo do cosmético, que todas as mulheres usam no dia a dia, que está presente na vida de todo mundo, desde o banho, já, não tem como, ninguém escapa de lidar com algum produto de higiene e bem-estar. Então, assim, para que ele seja melhorado, para que ele aconteça, tem alguém trabalhando a matéria-prima, a essência, a base, tudo que está envolvido naquele produto está sendo trabalhado na cadeia lá atrás. Então, até para se lançar ou para se mexer num produto, você tem que olhar toda essa cadeia da matéria-prima que está lá, da planta que está sendo produzida lá em sei lá onde, e depois falar um pouco dessa cadeia, porque a gente importa. Importa.
Falar que importa, vem lá os containers pode vir da China. Hoje a gente importa muita coisa da China. Um navio daquele chega a ter 2.000 containers. Ele descarrega, geralmente vai parando em vários lugares para descarregar. Ele chega a descarregar num porto nosso aqui 900 containers. Pensa o seguinte, o cara para ali, tem aquele baú de caminhão ali atrás, o cara tem que tirar 900 containers ali numa noite. Quanta gente está envolvida para baixar seu produto está lá dentro. Aquilo que você comprou no e-commerce, muito disso é importação que está vindo de lá. Só que tem que pôr na estrada. Então, quando a gente fala da importância tá falando da logística dessa evolução, ela é forte. A gente está num país que depende 75%, 80% do nosso modal rodoviário. Então, depende desse modal, onde estão esses motoristas todos que a gente falou. E a logística em si, ela é hoje a gente pode estimar entre 8% a 10% do PIB. Então, assim, tem muita grana nessa mesa aí. Então, acho que separar as cadeias, gestão de suprimento, olhar a produção e olhar a distribuição, não tem como você olhar para isso e falar que não tem estratégico aqui, que ele era operacional, que a gente não olhava. E se, amigo, você não está olhando, põe gente para olhar, vamos pensar. A gente também tem um outro caminho, quando você fala dessa evolução, a logística sempre é o operacional. Deixa fazendo, fica com o olhar só da operação. Se não tiver ninguém pensando lá na frente, os modelos vão mudando, vão se adaptando, seu canal vai mudando, suas vendas vão mudando, as coisas vão acontecendo, suas demandas de cada região vão mudando, vão crescendo, vou pegar por região no país. Cada modelo de entrega para o país tem um modelo diferente, tem parceiros diferentes. E você falou uma coisa que assim, até o nome, né, Má? Operador logístico. Então, é só operação. Se você olhar e falar assim, eu tenho um parceiro operador logístico, tá? Cadê o braço estratégico? Que você pode estar deixando dinheiro em cima da mesa. E para quem está assistindo a gente, pode estar pensando aquela coisa assim, quando eu crescer, quando eu sou pequenininho assim, ó, quando eu crescer, eu vou pensar nisso. Por enquanto, eu engato minha operação num operador, ele faz a minha operação e tá tudo certo. Quando eu crescer, eu penso, lascou. Por quê? Você tá, primeiro que abrindo mão de uma boa parte da sua margem. Porque esse cara vai comer uma boa parte, né? E segundo, que você não tá vendo melhoria constante. Tá na mão dele. Então, nossa, aquela parte pesada da operação eu deleguei. Tá, cara pálida, mas você não tá olhando movimentos que estão acontecendo, né? Pensando naquela dança de cadeiras que a gente tá olhando, né? As cadeiras estão dançando, alguém tá caindo e tá ficando sem a cadeira e você não tá vendo, né? Quando você fala dessa operação, é lógico que é um core que terceirizado hoje tem sim seus pontos fortes. Por isso do parceiro entender cada um sua fase e seu modelo de negócio. Você começa pequenininho, você tá lá, você dá conta de fazer e tal. Assim como produção, tem gente que defende mais, defende menos, custos de terceirizar processos chaves do negócio, ou seja, uma produção, ou uma área de operação, dizendo da logística, ou terceirizar uma área de marketing, enfim, tem tudo isso. Tem tudo. O fato, Má, é que a gente não consegue ser bom em tudo. Não adianta. Você não vai conseguir... E se a gente for falar podemos falar do operacional, desde do empresariado, mas assim... O braço tem um tamanho, não dá para você abraçar o mundo todo, não adianta. Então, como você constrói caminhos, ou traz pessoas, ou traz parceiros para cada fase desse negócio? Então, quando você fala da evolução, sim, cada vez mais a gente está falando da evolução nos processos, nas ferramentas, nas pessoas, no treinamento, né? Não tem como passar a logística hoje em branco sem pensar na estratégia que ela impacta no negócio. Quais são os pontos delas que impactam no negócio? E pode olhar a cadeia toda. Você está envolvido em todas as fases dela, não tem como. Então, se pegasse o gancho para falar assim, o quanto é estratégico, primeiro, é estratégico. Boa. Precisa trabalhar esse pilar, precisa olhar. Eu acho que a gente ainda tem poucos, não vou falar que poucos profissionais estão fazendo, mas tem uma pegada do profissional. Qual é o profissional que está olhando para frente? Porque para cuidar da operação... Fazer bater o bumbo. A moçada faz, acontece, vai, lógico. Sazonalidade de todos os negócios. Nós estamos aqui conversando numa fase
que, minha amiga, o mundo lá fora tá aquecido. Acabaram de vir de uma Black Friday, acabaram de vir de um movimento... No mundo da logística, o negócio tá quente. Tem entrega ainda de Black Friday a ser feita, né, mano? Vai ser feita. E outros, você tem regiões do norte que compraram, o cara tá aqui, até chegar lá, demora. Você tem prazos nesse Brasil que são longos. Mas, enfim, é isso. Eu acho que tem que ter, mais do que cuidado operacional, é ter alguém olhando para frente. Como que a gente adapta esse modelo, como que a gente cresce, como que a gente gera serviço, e tempo e custo são premissas da estratégia. Mas eu gosto de tiro ou reduzir. Trabalho a estratégia como tempo e custo, serviço, personalizar. Tem muita coisa aí para frente. E tem uma coisa também, Má, que olhando, né, para criança pequena lá em Barbacena, antigamente, você não tinha ferramentas de suporte, né? Eu vou contar até um caso meu particular, adoro meus causos, né? Teve uma vez que a minha caixa... Eu era consultora Natura, a minha caixa estava com a previsão de chegar em 3 dias e não chegou. E não tinha ferramenta, não tinha track, não tinha nada. O que você fazia? Ligava no CAN. O CAN era a Central de Atendimento Natura, que a gente já esculhambava e falava que era o cão. Por quê? Porque você pedia a localização, onde é que tá. Eu tenho compromissos de entrega para os meus clientes. E minha caixa não chegava. Não tinha ferramenta suficiente. E eles também não conseguiam me dizer. Depois de um tempo, é que eu fui saber que a Kombi tinha sido roubada. Uhum. Então, as caixas que estavam naquela Kombi foram para um sinistro e... tem que repetir, né? Passar novamente o pedido. Não chegou a informação para mim. Eu não tinha informação para dar para os clientes. Então, ferramenta há poucos anos, eu vou dizer 8, 10 anos, eram precárias. Hoje, a gente já tem um nível de tracking, um nível de ferramenta que ajuda muito o pequeno empresário, o médio e o grande, né? Então, acho que a gente tem hoje essa possibilidade de compartilhar isso também com o time interno, com os parceiros e com o consumidor. A gente faz pedido, como você bem falou, da China, e você tem o seu número de rastreio. Como é que hoje a tecnologia, as ferramentas ajudam a gente ter mais planejamento, mais visibilidade de resultados e previsibilidade até para fazer novas estratégias? O mundo da logística hoje, falando de ferramenta, é mais perto. A gente está extremamente avançado nessa questão de ferramenta. Assim, a logística hoje tem condições de te dar em tempo real o que está acontecendo. Se a gente falar só dos carros, rastreio de carro que a gente falou, hoje as ferramentas é on time, assim, não tem, é tempo real mesmo. O cara vai te falar o caminhão, tá, você abriu porta, tirou porta, se o cara parou, às vezes o motorista para porque o motorista tem que ir no banheiro também, né? Tem hora que ele tá na estrada, ele parou no lugar que não é adequado, os caras conseguem travar o caminhão. Se quiser trancar o motorista lá dentro para ele não sair, os caras conseguem. Uau. Então, assim, tem muita coisa nesse sentido. A gente eu comecei falando dessas pessoas, eu quis enfatizar, humanizar a cadeia logística em função dos motoristas, porque hoje o cara é monitorado 24 horas, tem câmera lá dentro, ele vive um Big Brother ali dentro, a câmera tá na cara dele, o que ele fizer ali... a velocidade que ele trafega, as curvas que eles vão fazer. Ainda é capaz de alguém, que nem mesa de som, que o cara tá cantando no palco, o cara tá com aqui, a ferramenta tá falando pra ele, agora vai entrar, né? Tem uma ferramenta que avisa quem tá cantando, dá dele, a ferramenta. E não é que tem alguém falando, não, ó, tem ferramenta que fala pro cara que você pode começar a cantar agora, né? Uhum. O cara começar a falar. E é isso com o cara, vai acontecer, o cara vai fazer a curva, fala, amigão, desacelera aí que essa curva direita que você vai fazer, ela é mais... E tem isso, o cara pode falar com o motorista na hora lá que tá. Se é adequado, não é adequado, ferramenta de segurança, enfim, tem tanta coisa na cabeça dos caras, eles estão se acostumando, se adaptando. Mas, falando da ferramenta específica, hoje tem muita informação. Eu acho que as pessoas usam pouco, né? E tem que tomar cuidado, porque o processo, por isso que eu falo, melhoria de processo o tempo inteiro. Então, se você tem processo onde você gera informação dentro de sistema, ferramentas adequadas para o seu tamanho de negócio, você não precisa ter toda a sofisticação que a logística precisa para o mundo, mas aquilo que é adequado para o seu tamanho, naquela hora. O que eu preciso ter agora? Eu tenho estoque? Então, você precisa ter uma gestão de estoque. Mas eu não posso ter um WMS, que é uma ferramenta de gestão de estoque. Eu vou fazendo... Mas você tem controles, você tem monitoramento da sua operação. Eu vou avançar, minha operação agora é gigante, preciso de um WMS? Precisa. Porque você não vai gerenciar 14, 20 mil, 30 mil posições de pallet
no Excel, amigo. Não vai funcionar. Você vai perder produto, você vai deixar vencer produto no estoque, você não vai achar produto. Enfim, então, ferramentas adequadas para cada momento. Nível de ferramenta, a gente está indo para um modelo agora, a inteligência artificial chegou e chegou rasgando. Não tem como, não vai fugir. Porque teu estoque, tuas vendas, tuas entregas, o tempo de entrega, essas informações estão lá num banco enorme, que se você começar a gerenciar e usar a ferramenta, as que estão disponíveis de inteligência artificial, ele já vai te dar resultados e caminhos para onde você seguir. Ele já otimiza processos, ferramentas para você hoje. Então, é novo, tá aí, tá todo mundo tentando aprender com essa história, mas quem tem informação em sistema, quem trabalhou processo e tem informação em sistema, tem uma riqueza enorme de usar a inteligência artificial a favor desses processos. Você vai encontrar caminhos, vai encontrar gargalos, você vai conseguir mapear a tua operação com dados que você já tem. Não precisa nem olhar para frente, está olhando a foto. E você falando isso, eu lembro da antiga gestão de demanda, que tinha rombos gigantes. Primeiro porque você tinha históricos que não sabia extrair. Exato. Isso, de novo, lá atrás, né, gente? Tinha históricos que você não conseguia extrair. Então, já tinha um buraco aí. E segundo, que você não conseguia interpretar isso versus movimentos de mercado, movimentos de sazonalidade, movimentos da concorrência. Então, era tudo muito facetado, né? Eu faço A, mas eu não tô olhando o que os meus adversários, concorrentes e tudo mais estão fazendo, então eu olho a minha foto. Hoje, com a inteligência artificial, eu falo assim, me conta o que está acontecendo, até ampliado, não só na venda direta, não só no varejo, como também num comportamento do consumidor hoje com dopamina de celular. E aí você põe essa sopa de letrinha, e aí a gestão de demanda que você fazia lá atrás, cheio de gaps, hoje a coisa é muito mais na sintonia fina, né? Quando você vai para o mundo trazendo para o mundo da logística, quando você olha, a demanda está lá porque a gente entrega, então a demanda está ali. Para onde entrega, quando entrega, qual o tempo que entrega e tal. Aí quando você vai para a logística, assim, que carro que entrega, que tempo ele leva, quanto ele gasta, qual a manutenção que esse carro tem. Se falar de combustível, pneu, só aí é uma conta violenta. Então isso para a empresa já pesa, para o transportador, para o parceiro, enfim. Imagina para o profissional autônomo que está lá. E esse tem mais dificuldade de ter acesso a tudo isso. Mas ele sabe quanto custa. Esse talvez saiba mais. Porque na veia ele desembolsa no caixa dele, não fica esperando dar o final do mês para apurar quanto gastou a frota de veículo na operação. O autônomo sabe quanto custa a gasolina para ele, quanto quilômetro rodado, quanto que ele paga de pedágio, quanto que ele gasta de pneu. Então, assim, essa informação hoje está ali, né? Não tem como... você fala das ferramentas, tudo que você imaginar. Você pode usar a inteligência artificial, por exemplo, para... Quais são as ocasiões que eu tenho problema de manutenção? Em quais estradas? Em quais rotas? Então, você fala da previsão de demanda, ela é um fator. Depois você tem monitoramento, você tem despesas com veículos, você tem uma série de fatores aqui, de processos que vão acontecer durante a logística que podem ser mapeados. Existem ferramentas para isso. Eu vou te falar, Má, tem ferramenta para todo tamanho de negócio. Assim... E isso é legal, Má, porque para quem está assistindo, a gente tem pessoas que são novos entrantes, né? E ele fala assim, de novo, né? Quando eu crescer eu monitoro, mas pode ter agora uma ferramenta de CRM que ele, de repente, ela faça uma API, uma integração com um sistema de ERP e que a coisa já começa a fazer uma comunicação ali mais fluida. Para uma operação pequena. E tá valendo. Você falou do celular, mas hoje a entrega, todo entregador. Porque na prática, assim, o mundo da logística não é um mundo bonito. Mas eu comecei a falar é um mundo que ninguém vê, né? A logística é um mundo que ninguém vê, mas que está ali no dia a dia. Se a gente parar para pensar, se agradece os motoristas, porque o nosso mundo só funciona porque esses caras estão na estrada, né? Por outro lado, se você pensar no negócio, tinha uma frase que eu guardei. Ângelo Medeiros, Natura, o cara da logística no Brasil hoje, revolucionou a inovação e tal, mas ele usou um negócio no passado que nem sei se é dele. Ele tinha uma definição de logística, ele fala, logística é movimento e movimento custa. Então, quando você vem com esse olhar, logística é movimento e movimento custa, na prática é o seguinte, chegou um pallet de produto, você descarregou ele aqui, se o cara pegar o carrinho, levar para lá,
para depois guardar não sei onde, para depois trazer para o caminhão, isso já custou. Você já usou esse cara para movimentar, para olhar, enfim. A definição ela é muito rica nesse sentido do que é a... Mas eu tô falando isso por quê? Vou até dar uma contribuição com essa frase. Já te devolvo a palavra. Você sabe qual que é a definição de negócio, né? Ele vem do latim, negotiatus, e essa palavra, ela vem muito ligada a movimento. Então, negócio é movimento. Sim. Então, contribuindo, né? Boa. Negócio é movimento, e movimento é sair do ócio. Você só tem negócio se você sair do ócio. Se sair da caixinha. Tem que sair da caixinha, e se tem movimento, tem custo. Eu ia pegar o gap do celular, falando a deixa do celular. Isso aqui todo motorista tem. E ele está integrado agora. Eu ia falar que o mundo da logística ele não é perfeito, né? Você contrata o cara aqui, ele vai entregar lá na casa. Não, tem rotas no Brasil, tem lugares no Brasil. Você vai pegar essa entrega aqui, o cara vai levar, vai tirar dessa operação, vai levar para o galpão dele, vai juntar com mais 10, vai compor o carro dele, porque tem custo envolvido, né? Não se engane que só você está pensando em custo, a cadeia toda está pensando nessa operação, então ele vai juntar aqui, ele vai pegar uma estrada, vai lá para fazer a entrega na ponta. Quando chega lá na ponta, ainda tem o cara da Kombi que você falou lá, o Sidney, que te ajudou. Aí tem o cara da Kombi, da van, podemos dar um nome. Hoje as vans estão todas tomadas no mercado, em função dos mercados de e-commerce, enfim. Mas aquele cara vai pegar aquela entrega e vai entregar lá na casa de alguém, na empresa, no horário, enfim, que está combinado de fazer. Mas ele está com a ferramenta. Quando ele chegar lá com uma nota fiscal que ele for entregar, é na hora que ele bipar ali e falar entreguei, essa informação já chegou para mim. Ela já chegou o cara que é o parceiro do parceiro, que é o cara que da primeira... Que às vezes está quarteirizado essa cadeia, vai bater e o embarcador vai saber dessa informação porque está integrada. Então é muito rápido. E olha como interessante, né? Para você que é gestor, eu tive essa oportunidade lá na Bahia, quando a gente estava lá. Essa coisa também de você pilotar tudo de onde você tá. Do seu cockpit. Seu cockpit. Né? Torre de controle. Nossa, tudo lindo. Só que a hora que você sai disso e vai... Eu tive essa oportunidade de pegar o carro, andar 500 quilômetros e ir pra lá e ver como chega de verdade. Aí você vê a entrega quarteirizada, o cara suado, entregando galinha e entregando cosmético. Né? E do lado de cá, no seu cockpit, não tem nada disso. Né? Teve um momento pegar uma história aqui, mano. Teve um momento, eu estava no Ceará. Ceará quente, gente. Ceará quente, não adianta. Lá de madrugada é 24, 27, sei lá, é quente. E eu resolvi ir para um transportador, que era um parceiro, e falei assim, amiga, eu quero fazer entrega com o motorista, que você ajudando o motorista no dia tal. Não sei, eu podia ter escolhido no Sudeste, mas eu estava lá e fui fazer isso no Ceará. Cara, a cada 10 minutos eu falei, amigo, para que eu quero comprar água. Fui de água gelada. Isso é para fortes, né? Aí os caras aguentavam. Mas eu me vesti tava lá, coloquei a roupa da empresa, de motorista e tal, e fui fazer a entrega. E os cases são os mais de pessoas que reconheciam você, porque a gente na venda, isso foi na venda direta, na venda já tem um relacionamento muito forte, a pessoa te reconhece. Pô, o que você tá fazendo aqui? Com essa roupa, entregando e tal, de bota, aquela coisa, aquele calor. Mas tive essas experiências de fazer a entrega na ponta lá. Por que eu fui pra essa ponta? Qual que era a deixa? Eu fui falar do case. De ir pra ponta, de você ver o terceirizado, o quarteirizado, que não se engane no seu cockpit, né? Do cockpit. Que tá tudo monitorado. Tá sim, o cara bipou, você recebe informação. Mas que no meio do caminho... Acontece Mas acho que tem o Brasil na dimensão que não vai ter perfeição nesse caminho todo, gente. E hoje em dia, a gente pegou umas modas agora na logística, falando das imperfeições, assim, tudo é agendado. Tudo é agendado. O cara quer receber agendado. Compra nada, mas quer receber agendado. Pelo amor de Deus. Mas assim, quer agendar. Pô, custa caro essa operação. Você transfere daqui, coloca num cara, esse cara desembarca essa carga lá. A gente chama de tombos. Quantos tombos essa minha mercadoria que saiu da fábrica ou do ponto de venda vai dar até chegar no cara? Isso é importantíssimo, porque assim, como a gente define logística e movimento custa, quantas vezes você vai tirar? Então sai daqui, para num cara, ele descarrega, vai para o outro, que descarrega, coloca no outro carro, que muda o carro, que pega aquela rota, que pega aquela estrada que vai fazer 10 entregas de chegada sua. Então assim, nessa cadeia toda, seu produto... Para imperfeição, o norte. Você acha que a pessoa que está no norte, que compra um produto que vende pra caramba, quando chega lá, você acha que ele está preocupado se a caixa amassou? Se o produto de dentro estiver intacto, ele vai receber. O nível de reclamação que você tem do norte é baixo. E a gente sabe, uma estrada, no percurso que ele viaja, nessa dimensão toda, vai ter avaria.
Mas E você fala assim, mas e se eu reclamar, vou demorar mais 17 dias para receber? Deixa contar. Coloca lá dentro. Agora, aqui não. E aí vai mudando as exigências. Então, não quer dizer que você tem que entregar variado para ninguém. Muito pelo contrário, não é esse o mundo, não. Tem que entregar em perfeito status. O cara comprou naquela condição, você tem um compromisso de fazer aquilo. Mas a cadeia, quando você tem a perfeição, como que você garante esse processo de recebimento? A cadeia toda não é só para quem leva, mas para quem recebe. Nesse momento, se a gente falar do Brasil, nesse momento, você vai ter motoristas que estão dormindo 2, 3 dias na porta de uma empresa para fazer uma entrega. E aí, assim, nós não estamos preocupados, porque se eu for olhar a cadeia como um todo, assim, é tempo e custo? Então vai demorar mais, porque já está lá, faz 3 dias que o cara está dormindo lá e eu não consigo entregar, o cara não recebe porque ele está cheio, porque a estratégia, enfim. A doca. Só que e custa, porque cada vez que o caminhão dorme lá, você paga essa diária. Tem custo envolvido nessa cadeia. Mas o lance não é esse. O olhar, assim, a empresa, para alguns clientes, isso tá no pacote. A gente entende onde está, porque conhece o processo, mapeou a cadeia, sabe onde está um gargalo. Mas e o motorista que está ali? 3 dias naquele caminhão dormindo assim? O cara que está lá, se o processo... pegar outra carga. Não, recebe em outro lugar, o cara tem condições de onde fazer uma comida, onde se alimentar, restaurante. Tem lugar que não tem. Eu peguei estrada esses dias, eu fui parar na Bahia, não... Cara, eu fico imaginando, o motorista pediu carona pra mim no restaurante, o cara me reconheceu. Ó que maluco. Eu tava no interior da Bahia, mas ó, longe pra caramba. Aí parei, falei, vamos almoçar. Ah, tem um restaurante aqui na cidade e tal. Cidade pequenininha, vamos lá, paramos pra almoçar. Na hora que eu passei, ele me reconheceu da operação aqui de São Paulo. Não, mentira. Ele me viu na hora que eu cheguei no galpão lá do cliente, ele me viu. Só que ele pegou uma carona, foi pro restaurante, deixou o caminhão lá, deixou as coisas guardadas, foi almoçar. Ele não tinha como voltar, ele ia voltar a pé. Aí ele falou, o senhor é de São Paulo, né? O senhor estava na empresa tal? O senhor me dá uma carona? Tu poder voltar? Porque Não, espera, eu só vou terminar de comer e a gente faz junto. Mas o cara reconhecer e fala assim, cara, então a realidade é isso. Não é perfeita, não tem perfeição. O que a gente precisa saber é conhecer os processos, conhecer os parceiros, para poder ter um processo efetivo, com bons resultados para todo mundo na cadeia. Marcelo, do que você está falando, assim, é um baita de um assunto. A gente podia ficar aqui horas. Porque quem está nos assistindo, é um empresário que está olhando esse processo de venda. De venda. E muitas vezes, eu não estou falando da boca para fora, não. Eu mesma já fiz isso. A logística é meu ofensor. Muitas vezes. Ofende o que eu prometi. Exato. Então, agora tem que fazer até mais coração para a logística, porque ele não é ofensor, ele é parte integrante do seu negócio. Sabe aquela coisa assim, para quem é de vendas, que eu fui a vida inteira de vendas, tem uma barreira, né? Parece que tem um murinho. Aqui é marketing, tem um murinho, aí aqui vem a área de vendas, aí tem outro murinho, e aqui é a área de supply, a área de entrega. Então, nesse murinho... Tá aqui, pertinho. Quem tá pertinho aqui desse muro de marketing e vendas, fica brigando. Quem tá nesse muro aqui, também fica brigando. Por quê? Porque não é, de verdade, não é fluido. O que marketing fez para gerar lead, para gerar custo de aquisição de cliente, para depois entregar, tudo isso tá ligado. E pro cara que tá olhando a venda, que nem você citou, falando, o cara tá olhando a venda. E vamos pros representantes, vamos pra equipe de comercial, vamos pra esses caras. A verdade é o seguinte, ele vai lá e não é fácil vender, gente, não tem fórmula lá. Venda é uma... Enfim. É uma ciência. É uma ciência fazer isso, não tem simplicidade, ninguém... E não tem... Eu vou dizer assim, não é simples fazer. Acho que nada é simples na vida, a vida não passa rápido, acho que as coisas acontecem, né? Outro dia eu ouvi isso e é verdade, as coisas não são rápidas, as coisas acontecem no seu tempo devido. Então, vender não é simples. Ele vai lá, senta com o cara, faz uma negociação... E combina, às vezes até combina a data de entrega sem saber o que ele está falando, mas ele combinou, ele vendeu. A responsabilidade de quem vai vender ou vai entregar. Se essa entrega não chega, esse cara não vai ter a segunda venda. E muitas vezes... Consumidor. Tem consumidor, mas às vezes o comprador da empresa que vai pensando na cadeia de distribuição, que a gente tem enorme, para esse cara, se esse produto não chegar naquele determinado momento, eu vou penalizar a venda do cara. E o representante, que é comissionado, vamos dizer assim, esse cara que não está no... que o salário dele vem da comissão que ele vende, que é o representante de fato, cara, olha a responsabilidade que a gente tem com a entrega desse cara. É o ganha-pão dele. E não estamos aqui discutindo se é muito, se é pouco, não, mas é o ganha-pão do cara. Então, como que eu faço para esse cara garantir, receber, quando ele sentar na mesa, o produto já está estocado, já garantiu, já deu cobertura, está sem ruptura, ele vai para uma nova negociação. Porque o ciclo de venda é esse, né? Não tem... O resultado virou mês...
e pode combinar a data do mês, do dia que é. Brincadeira. Acabou, a meta é outra, começa de novo, a vida continua. Então, a responsabilidade da cadeia, da logística nesse processo todo é extremamente... Por isso que das brigas, de falar assim, pô, mas o cara da logística me atrapalha, esse cara só pensa em custo, ele quer reduzir custo. Não é, a gente quer o tempo inteiro garantir que esse processo aconteça. Quando você tem profissionais da operação, né, da logística, assim dizendo, olhando para o negócio, tendo a visão do todo, pensando nesse movimento, o resultado é outro. O resultado é outro. E eu quero ir para mais uma última pergunta aqui, Má. Nossa, tem tanta coisa boa para falar. Que é também uma parte que logística contribui muito, que é os parceiros terceiristas, os parceiros de fornecimento, os parceiros que a gente acaba conhecendo também, se relacionando, e que faz parte do teu networking hoje, a gente vê muito isso, que ajudam muito numa decisão de embalagem, numa decisão de insumo, e que logística, dentro dessa cadeia toda, é altamente mobilizado, né? Então também essa influência de insumo, de chegada, isso também rola muito. Você está trazendo um ponto que, assim, esse processo todo acontecer, você pensar em melhoria, pensar em todos os pontos que tem de oportunidade para a cadeia inteira, seja de gestão de suprimento, produção, distribuição, e, enfim. E aí muda os linguajares, porque a gente pode falar que a gente está falando de cadeia física, de produto mesmo, entrega e tal, poderia estar falando de infoproduto, poderia estar falando de outros segmentos, mas a gente está falando dessa cadeia. Precisa de engenharia, de inteligência nesses processos, porque o marketing vai lá, cria um produto, e é lindo o cara criar aquilo e aquilo se tornar... Os caras falam, o filho, né? Ganhou um filho. Minha paixão. E aquilo é lançado, e tem movimento, e vende e tal. Mas esse processo todo, se a gente entender que aquilo ali é uma oportunidade, tem que ser pensada na cadeia toda, poucas empresas fazem, eu vou dizer assim, arrisco que se você conseguir casar isso tudo, e não é que a operação tá se intrometendo, quer saber, muito pelo contrário, a gente quer ter eficiência na cadeia toda. Então, você fala desde a embalagem, se a gente for pensar no rótulo, da onde ele vem, como que ele chega, da caixa de papelão, da fita que vai fazer aquilo, de como você vai formar um pallet. Existe um padrão no mundo aqui de operação, pallet PBR, 1 por 1,20. As caixas precisam precisa caber ali, precisa ter formação. Aí você vai para um caminhão, 15 metros de baú, tal cubagem, como que você ocupa bem um caminhão? Como que você faz isso? As caixas, Mal, lembra o trabalho de caixa, meia caixa, caixa inteira, o estudo. Mas ali tem muito estudo. Se a gente pegar esse perfil de caixa que você traz aqui na hora, é um sonho para muitos modelos de negócio em vários países, porque quando você consegue fazer esse tipo de negócio, você tem uma cadeia muito eficiente. Em custo, em prazo, em modelagem, em qualidade, tem muita coisa envolvida. Então, isso sim é importante. E você vai ter o fornecedor desde as embalagens que a gente está falando aqui, aonde você está comprando isso também? Nós passamos um caso aqui contando até, nós dois fizemos um trabalho numa consultoria, numa empresa de produtos para cabelos, que é a Sala Online, e eu vi o Marcelo entrando da tampinha, do pescador, que é aquele tubinho que traz o produto para a tampa, do pump, e o Marcelo entrava em cada seara ali, eu achava o máximo. Compra umas brigas que é desnecessárias, vamos dizer assim. Máximo. Mas é aquilo do olhar, assim, quando você olha para um negócio, qual é a cadeia disso aqui? Como que a gente vai? Você consegue olhar para a cadeia de fornecedor? Essa trajetória que a gente falou do começo de viver produção, viver fornecimento, viver a produção de fato, viver a distribuição, me faz um generalista em algumas coisas, você não é nenhum especialista, mas você acaba sendo generalista em vários processos, consegue enxergar isso. E como querer contribuir. E às vezes incomoda. Essa contribuição não é sempre Mas como colocar, como trazer um pouco da experiência e falar assim, aqui tem ganho, aqui tem oportunidade. Porque incomoda, que você acabou de falar, por exemplo, um cara de marketing que criou um produto de lançamento é o filho dele. Como é que vem esse grandão aqui falar sobre o meu filho, né? Vai mexer nessa... Enfim, mas acho que também o olhar nosso vem assim, do mesmo jeito que você às vezes vê oportunidade, a criatividade que essa galera tem, o mundo que eles vivem, cara, ainda mais hoje com o digital, que coisa linda ver aquilo ali. Então, tem hora que tem que deixar fluir. Não adianta querer mudar a cor da tampinha. Relaxa, deixa rolar, vamos olhar, vamos brigar e vamos fazer acontecer. Tem um ponto que eu disse. Hoje você vê esses caras, se pegar o mundo digital, o que esses caras estão fazendo? Não tem cadeia logística que vai suportar isso. Tem vários cases recentes aí, em 20 minutos, vender um número
que, meu amigo, se alguém achou que aquele produto estava produzido, esquece. Não tá nem... Não tô nem falando do meu mercado, não tô falando do meu negócio, mas negócio que a gente está vendo aí, case de produtos aí que duas meninas sentam lá e... Duas meninas, mas influencers, sabem o que estão fazendo, sentaram e ali não tem conversa, não tem nada de bobeira não, elas foram estruturadas, elas sabem o que elas estão fazendo, fizeram uma venda absurda. Sim, não tem cadeia, a logística vai responder aquilo ali. É bom, o consumidor tem que ter paciência para receber o produto, porque vai ser produzido, vai ter que buscar a embalagem. Nesse período do ano, Mas o que você vai ter que fazer é ter a ferramenta correta para comunicar correto, para gerar uma expectativa de uma experiência menos traumática. E você falou da cadeia, a gente falou da parte interna, mas é a parte dos parceiros internos. Então, se você pegar quem está iniciando nos negócios, pessoas que estão... estabilidade de parceria. Você vai ter carro disponível, você vai conseguir fazer entrega, esse cara vai fazer um a mais para você no sentido de cuidar do seu produto quando ele faz parte do negócio. Então, se você entender que os fornecedores que estão ali são parceiros, você estabelecer parcerias de longa data, mas parceria é sempre assim, tem que ser bom para os dois enquanto estiver sendo. Quanto mais você tiver essa fidelidade com seus parceiros, melhor teu resultado. Essa era a minha última pergunta, você já até adiantou a resposta. Já entrei nela. Que é essa recomendação para alguém que está começando a realizar seu sonho, que está empreendendo de novo, não de novo, novamente, mas de novo, entrando nesse mundo, pondo o sonho dele e da família dele no ar, de empreender e conseguir conquistar o seu lugar. Ele não tem ideia dessa pontinha do iceberg, né? Então, a recomendação começa por aí, dessa parceria, dessa proximidade. Se pegar os pontos-chave, tem sim desenvolver parceiros com relacionamento. Acho que você tem uma relação com seus fornecedores ali, isso é primordial. Quando escala, o mundo fica... Isso distancia e tá tudo certo. Vai ter outros profissionais para cuidar disso. Mas no começo, sim. E acho que outro ponto, fator, assim... se aprofundar no detalhamento dos seus processos. Ter gente olhando os teus processos o tempo todo, mapear isso, buscar as melhorias, implantar as melhorias, porque você até enxerga a melhoria, mas você também não implanta, então não resolve. Então isso é importante, entender quais são as melhorias do seu processo o tempo inteiro. Se vier da cadeia, você pode olhar todas as cadeias, desde o fornecimento, da produção para a distribuição. Entende teus processos chaves, mapeia isso, adequa aquilo à sua realidade, usa as ferramentas certas para o tamanho adequado do seu negócio. A gente tinha um videozinho que mostrava assim, não adianta querer vestir a camisa tamanho 15 lá, de um cara de 15 anos, numa empresa de 5. Vai ficar folgado, vai sobrar, vai gastar, não é isso. Compra a ferramenta certa para o tamanho do seu negócio. Olha teus processos, adequa as ferramentas, use tecnologia a teu favor. Tem muita tecnologia à disposição, principalmente falando do mundo de logística. Procure parceiros que já tenham ferramentas adequadas para o tamanho do seu negócio. Então, acho que a dica vai por aí, desse olhar para o processo, olhar para as tecnologias, usar as ferramentas adequadas para o tamanho do seu negócio, na linha do tempo. Aquilo que está te levando nesse patamar, quando você estiver no próximo, né, ou o que você tem hoje, talvez não te leve para o próximo patamar. Mas se você está olhando lá para frente, quais passos você vai dar, quais ferramentas você vai usar em cada fase do teu negócio. Então, olhar para o processo, ter parceiros estratégicos ali que possam crescer junto com você, acho que são as principais. E não esquecer do uso da tecnologia que vai estar junto. E como você bem falou, olhar para o seu modelo de negócio, porque, por exemplo, se ele for um modelo de negócio da venda direta, ele vai se relacionar com uma consultora. Ele vai viver com esta consultora que ela ainda depois distribuirá para o consumidor final dela. Então, ele vai viver, vai ser parte dessa venda por relacionamento. Na venda direta, ele faz parte também. Se a gente trouxer para a venda direta, eu vou contextualizando o mundo de logística para tudo, qualquer segmento, a gente tenta ser o mais generalista que possível para os segmentos, mas se falar especificamente da venda direta, aí tem um outro ponto ainda. Porque esse carinho, essa atenção, essa caixa é um momento diferente, porque é o negócio dela. Perfeito. Então, acho que esse olhar, a gente foi doutrinado para isso, quem passou pela venda direta tem essa muda, porque aquele integrador, ele passa a ser... Já não está no custo da cadeia, mas ali está numa experiência. Você vai para a experiência com esse cara. Se conseguir chegar nisso, é difícil controlar a cadeia. É difícil no modelo de negócio, por exemplo, que eu estou atuando hoje, o cara querer escolher a transportadora e o motorista. Não vai rolar. O negócio, o modelo de negócio não permite você escolher. Hoje, não, enfim, daria, mas não permite em função do mundo, da quantidade de carro, da demanda que você tem, não dá. Mas na venda direta tem um ponto.
essa experiência é importante. Ali tem uma experiência que precisa ser cuidada, precisa ser pensada, ou minimamente avisada, falada que aquilo vai acontecer. Não é chegar lá e deixar, não é chegar lá e... É diferente, o cara tem que saber. Tão diferente, Má, que eu moro numa casa que ela é uma esquina. E o entregador, eu sou consultora de algumas marcas, o entregador sabe se ele entrega na garagem, que é no andar de baixo, ou em cima, que é o patamar da rua. E é bem isso, é venda direta, não é outro lugar. Direta, né? É outra casinha, é outra história para contar. Você me perguntou quando nós começamos que assuntos que a Marcela ia trazer para logística, não paramos de falar até agora, hein, Má? Gostoso, valeu. Má, eu quero agradecer. Quero dizer para quem está nos assistindo que eu fiz até um e-book, Domine a Arte da Venda Direta. Tem até o QR Code aqui na gravação, para que você também conheça um pouquinho desse modelo e olhe se ele tem aderência aos seus desafios. No e-book eu falo do operacional, do estratégico ao operacional, do 10 passos para que você implante a venda direta sem esquecer os pontos-chave. E eu tenho certeza que esse podcast, com tantos outros nessa jornada que a gente está fazendo, a gente está contribuindo com muito empresário que olha com um pouco de preconceito a venda direta, olha um pouco com preconceito o varejo, mas agora cada vez mais a gente está democratizando a informação por quem faz a coisa acontecer. Então, só tenho a agradecer, Marcelo. É um prazer cada vez que a gente se une. A gente tem que disputar até espaços de fala, porque a gente gosta de falar. Mas é muito legal estar contigo. Obrigada por ter aceitado estar aqui no DiretaCast. Opa, eu que agradeço mais uma vez. Obrigadão pelo carinho, pela atenção. E falar de mundo de logística é sempre um prazer. Você falou aqui então para a audiência teu recado principal. Eu acho que o mundo... eu vou pegar aqui assim, falar para os empresários, cara, desejar sucesso é um grande desafio no negócio, é algo que precisa de muita atenção e precisa ser olhado, mapeado, entendido, usando ferramentas certas. E queria deixar também para toda a moçada, como eu comecei falando, da moçada que faz a logística acontecer. Motorista, o ajudante que está lá carregando o carrinho, que está puxando, que está carregando o carro. Toda essa hora, nós estamos num momento de pico onde o mercado não tem caminhão para fazer todo o transporte que a gente precisa. A demanda nacional hoje exige carros de todo mundo. Mas falar para desde esse cara que está lá na operação, que está começando, o motorista que está entregando, ao empresário que faz a operação e que banca também parte dessa cadeia, assume o desafio de empreender dessa forma. Desejar o nosso sucesso nesses negócios, o cuidado com toda a operação. Logística sim é estratégico e pode fazer a diferença no seu negócio. É isso. Muito obrigada. A gente se vê no próximo episódio do DiretaCast. Tô feliz em trazer mais conteúdo para você. E eu tenho certeza que no próximo episódio a gente complementa mais um pouquinho dessa engenharia dos Legos. Valeu? Boa, valeu, obrigado. Obrigada.